Seguimos repercutindo o acordo por 3 meses entre Estados Unidos e China. Efeitos aqui para o Brasil e para o comércio global. E também vamos falar sobre taxa, sobre a taxa de juros aqui no país. Eu converso agora com o economista da FGV Agro, Felipe Serigatti. Felipe, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. Tudo bom com vocês? Tudo jóia por aqui. Vamos lá, então, nessa trégua, viu, Felipe, entre as potências, para se reduzir aí as tarifas. Quais os efeitos para o comércio do mundo? Um prazo que a gente vê aí que não é um prazo tão longo, são 90 dias, 3 meses, nada definitivo ainda, não é? Pois é. Então, essa semana a economia mundial recebeu, de forma muito positiva, o anúncio ali de uma intenção, de pelo menos o início das conversas de maneira mais efetiva entre Estados Unidos e China, essa redução das tarifas de ambos os lados por pelo menos 90 dias, e aí vimos uma completa mudança na precificação de diversos ativos. Por exemplo, olhando para o câmbio aqui no Brasil, embora no primeiro momento teve aquela forte elevação, o que a gente viu foi uma redução da percepção de risco com relação à economia mundial, e aí os investidores aceitando mais risco, então deram uma passeada aqui no Brasil para aproveitar essa taxa de juros real que está bem alta, está bem expressiva. Claramente, não podemos dizer que a divergência entre Estados Unidos e China está resolvida, mas pelo menos eu acho que esse problema a gente vai empurrar com a barriga por mais 90 dias. A gente volta a sentir uma pressão maior com relação a essa divergência, conforme vai se esgotando esse prazo. Mas até lá, vimos o mundo experimentando ali uma sensação ali de bem-estar, ali de calmaria, que comparado com o mês de abril, bem melhor, hein? Tivemos até o momento um maio mais alentador. A calmaria, por mais que tenha esse prazo, São 90 dias, 3 meses. Essa calmaria é tudo que o comércio, Os americanos querem, Porque se não tiver tudo isso, a gente vê de novo essa turbulência ocorrendo aí com essa possível inflação, o Federal Reserve podendo subir juros. Enfim, é uma expectativa grande aí em relação às tarifas, A gente vê esse break agora, essa trégua, Porque a China, que estava aí com 145%, foi para 30%, e 125% dos Estados Unidos, agora 10%. Vamos lá, ô Felipe, mudando um pouco a chavezinha, o governo brasileiro esteve na China, falando dela, Anúncios de mais parcerias foram divulgados, mais produtos aqui do agro serão exportados, mais investimentos que podem chegar aqui para o Brasil, Com essa aproximação bilateral, eu te pergunto, entre americanos e chineses, os asiáticos, vem cá, eles podem colocar um pé aí no freio para as compras aqui no Brasil, apesar de o Brasil ser um grande parceiro comercial com eles, mas como é que fica a China aqui para o Brasil depois dessa trégua, entre eles, entre as duas potências? A China vai ter mais estímulo para continuar comprando mais produtos aqui? Pois é, essa foi uma coisa bem curiosa, Então, em síntese, o que a gente pode resumir do que a gente viu ao longo dessa semana? Que a China está negociando com todo mundo, Então, está negociando com o Brasil, está assinando ali protocolos de intenções, está sinalizando para os Estados Unidos, olha, se acalmar as tarifas aí do seu lado, a gente também senta para negociar. A China está negociando com todo mundo, a China está querendo fazer parceiros comerciais, isso é claro, Agora, será que esse acordo, não tem acordo ainda, não tem nada ainda, mas vamos lá, dessa primeira conversa, mercenização Estados Unidos e China, pode refletir alguma coisa aqui para o Brasil? Gente, ainda é tudo um grande ponto de interrogação, Pode refletir alguma coisa em produtos agropecuários? Talvez até possa, mas o impacto deve ser marginal, assim como a gente não teria uma enorme virada com essas tarifas ali, olhando pelo menos ali alguma substituição mais direta dos Estados Unidos e Brasil, das compras realizadas pela China, o inverso também. Mas ainda assim, o mercado comemorou a nova situação, então produtos saindo dos Estados Unidos indo para a China com tarifa de importação de 10% e produtos saindo da China indo para os Estados Unidos com tarifa de 30%. Se a gente colocasse essas tarifas lá em janeiro,
mercado teria reagido de maneira bem negativa, porque de qualquer forma ainda são tarifas elevadas. Mas como o pano de fundo anterior, a cena anterior, era com as tarifas de 125%, 145% sobre as importações, definitivamente o mercado sorriu. Agora, veja que essa incerteza, né, de que vai acontecer não está afetando apenas, sei lá, os analistas aqui, comércio brasileiro, os próprios bancos centrais estão dizendo: eu não sei quais serão meus próximos passos, entre outros motivos, justamente porque esse atrito comercial é contundente, ele afeta a economia mundial como um todo de uma maneira bem aguda, e aí a gente não sabe para onde vai os preços. E aí não estamos falando de preços de ativos, mas preços junto ao consumidor. No caso dos Estados Unidos, qualquer dúvida, o Banco Central está olhando por tudo e dizendo: será que já é hora de reduzir a taxa de juros? Mas como ele não sabe qual que vai ser o impacto desse tarifaço sobre a inflação, ele está dizendo: deixa eu esperar um pouquinho. E o Banco Central aqui do Brasil está dizendo algo semelhante, está dizendo: olha, eu sei, estou vendo a inflação aqui no Brasil, ela está alta, ela está persistente, a inflação de serviços continua incomodando. Será então que eu devo dar mais um aumento na taxa de juros? Não sei. Não sei qual que vai ser o impacto, né, dessa mudança, dessa negociação Estados Unidos e China, por exemplo, sobre câmbio, sobre preço de commodities. Quer saber? Na dúvida, eu vou postergar a minha decisão. Não vou sinalizar nada a respeito do que eu vou fazer lá em junho, agora não vou sinalizar nada, estou em aberto, vou aguardar os números. Ou seja, olhar para frente e enxergar uma grande neblina não é exclusividade nossa. Semana passada, na super quarta, tanto os Estados Unidos quanto o Banco Central aqui do Brasil deram exatamente o mesmo recado. Vamos aguardar essa neblina reduzir para a gente definitivamente decidir qual será o próximo passo. Não está certo os bancos centrais nesse compasso de espera, não é, Felipe? Para a gente já encerrando a nossa conversa aqui, a tua análise, você citando aí em relação a preços, né? Os preços para o consumidor, queria saber de você. Olha só, o arroz, não é, está acumulando queda, 7,94%, segundo o último IPCA do IBGE. Né, 4 meses no ano, né, o arroz aí ficou em 8% mais barato. O CPE também dizendo que o produtor gaúcho, a queda por lá nesse ano já acumula 25%. E, Felipe, o que está por trás dessas quedas? Aí o preço tende a continuar reduzindo, caindo, melhorando aí para a vida do nosso consumidor brasileiro? Pois é, a grande síntese desse ponto é: mercado funciona. Deixe o mercado funcionar. Ano passado, nós tivemos alguns momentos mais tensos no mercado do arroz. O preço do arroz chega a operar em patamares mais elevados e o preço alto praticamente é seu próprio remédio. Um bom remédio para o preço alto é ele mesmo, porque se o preço está alto, o pessoal tende a produzir mais desse produto. Resultado disso, a safra 24-25 de arroz é uma safra grande. Chegamos a Conab chegou a estimar em algo próximo de 12 milhões de toneladas, mesmo que tenha tido alguns ajustes. Se a gente for lembrar que o consumo interno é de 10 milhões e meio de toneladas, está sobrando arroz, ainda tem um excedente exportável. Como a safra lá fora no mercado nacional também não foi ruim, então o arroz no mercado nacional também não está operando com preços mais elevados, a gente tem toda a combinação ali com uma pressão baixista. Parte dessa pressão baixista já chegou naturalmente ao mercado consumidor, mas justamente pelos números do CPEA, não é possível descartar que ainda haja mais alguma redução mais adiante do preço do arroz junto ao consumidor. De qualquer forma, o preço de alimentos é volátil. Você vai ter períodos de alta, vai ter períodos de baixa, não é o que preocupa o Banco Central. Isso está escrito na própria ata que o Banco Central publicou na última terça-feira. O que tem preocupado o Banco Central é a inflação de serviços. Essa continua alta, essa continua acelerando. Isso faria com que o Banco Central elevasse a taxa de juros já na próxima reunião, né? Mas diante das incertezas, talvez o Banco Central decida permanecer com a taxa de juros nesses 14,75, que é um patamar elevado por muito tempo, leia-se, só vai talvez mexer nisso em algum momento lá em 2026, é um novo aumento
mas é fazer com que a economia brasileira opere com uma taxa de juros bastante elevada por um longo período. Tá certo, Felipe. Obrigada pela análise aqui da semana. Um bom trabalho para você aí. Eu acho que você está em alguma conferência, não é? E aproveitou esse tempinho gentilmente para conversar com o nosso público aqui. Felipe, muito obrigada mais uma vez. Uma excelente tarde. Bom trabalho para você. Até semana que vem. Muito obrigado pelo convite e um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.